Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. Para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Amigo ouvinte, e aqui dando sequência aos estudos de obras póstumas neste programa Luz na Penumbra. E semana passada o querido João e o Renato continuaram aí os estudos e as reflexões a respeito da biografia de Allan Kardec, pois foi retomado aí, reiniciado esse trabalho de estudo, de reflexão em torno do livro Obras Póstumas. Essa é a função deste horário, e como os outros horários também do Luz na Penumbra, as outras obras da codificação também são estudadas por queridos irmãos, e todos estamos aprendendo a respeito dessa doutrina que tem nos favorecido tanto a compreensão das questões que envolvem a vida em todos os níveis, mas principalmente do que tange as nossas dificuldades de compreensão ou as nossas dificuldades orgânicas, onde passamos grandes sofrimentos, quando a gente compreende a vida a partir do ponto onde ela se mostra para nós como uma consequência de tudo aquilo que anteriormente é construído, vivido e potencializa um porvir a partir dos acontecimentos, e a gente vai entendendo com isso que a vida então está vinculada a um processo de amadurecimento. E estudar essas obras que Allan Kardec trouxe para nós como um representante maior no plano físico, é que na verdade essa obra é de Jesus, onde já há muito tempo nos acompanha no nosso desenvolvimento, estimulando cada um de nós no seu desenvolvimento pessoal e também no desenvolvimento da coletividade. Então, Allan Kardec é um desses discípulos do Cristo que volta ao cenário físico para continuar uma obra dantes começada, como já comentamos aqui no programa e em outros programas também que fazemos participações. Então, sem muita delonga, vamos aqui só retomar um ponto importante do que o Renato e o João estudaram na semana anterior a respeito das inúmeras obras de educação que o Allan Kardec havia publicado no decorrer da sua vida, de desenvolvimento pedagógico. Como a gente já estudou, Allan Kardec não possuía esse nome veio depois, quando ele começou a estudar os fenômenos espíritas, e aí resolveu iniciar a publicação como resultado desse trabalho, que já acontecia há algum tempo, e aí ele adota um pseudônimo de Allan Kardec, mas o nome dele verdadeiro de batismo era Hippolyte Léon Denisard Rivail. E como o Rivail, conhecido pelas academias de ciência e de pedagogia de sua época, ele como um discípulo de Henri Pestalozzi, um dos maiores pedagogos da humanidade, então ele desenvolve o método, aperfeiçoa o método do seu querido mestre, e desde muito jovem ele, compondo ali as necessidades do Instituto de Yverdon, na Suíça, onde Pestalozzi tinha que fazer viagens para várias situações, e o próprio jovem Rivail, com 14 anos de idade, ele substituiu o mestre nos cursos que teriam que ser dados ali no Instituto Yverdon, dentre outras questões maiores também. Então, a gente percebe que o nosso amado Allan Kardec, ele desde muito cedo está acostumado a lidar com essas questões de grande profundidade. E desde aos 23 anos de idade, ele começa a publicar obras vinculadas a essas questões de ordem pedagógica. E aqui, nessa biografia, do início do livro Obras Póstumas, é colocado algumas dessas obras nas diversas que ele publicou, como que os nossos irmãos já comentaram aqui, Então, repetindo aqui, só para a gente pegar o fio da meada, suas numerosas obras de educação, citaremos as seguintes: Plano proposto para melhoramento da instrução pública, de 1928, ou melhor, 1828,
curso prático e teórico de aritmética, segundo o método de Pestalozzi, para uso dos professores e das mães de família, de 1824, Gramática Francesa Clássica, de 1831, Manual dos Exames para os Títulos de Capacidade e Soluções Racionais das Questões e Problemas de Aritmética e de Geometria, de 1846, Catecismo Gramatical da Língua Francesa, de 1848, Programa dos Cursos Usuais de Química, Física, Astronomia, Fisiologia, que ele professava no Liceu Polimático. Ditados normais dos exames da Municipalidade e da Sorbona, seguidos de ditados especiais sobre as dificuldades ortográficas, de 1849. E diz aqui que essa obra é muito apreciada na época do seu aparecimento, da qual ainda recentemente eram tiradas novas edições. Isso ali em 1869, que é onde aconteceu o falecimento de Allan Kardec, e ali ao pé do túmulo a gente vai ver mais à frente um pouquinho alguns pronunciamentos de amigos queridos, ainda sob a dificuldade de lidar com a questão da perda física do mestre, E aí é colocado essa biografia, um resumo apenas de algumas das atividades que Allan Kardec exercia. E iniciando aqui, especificamente nosso ponto de hoje, no parágrafo seguinte, está escrito o seguinte: antes que o Espiritismo lhe popularizasse o pseudônimo de Allan Kardec, já ele se ilustrara, como se vê, por meio de trabalhos de natureza muito diferente, porém tendo todos como objetivo esclarecer as massas e prendê-las melhor às respectivas famílias e países. E aí, querido amigo ouvinte, querido irmão, atento aí a essa parte biográfica de Kardec e o que ele representava em termos intelectuais, como diz o próprio texto aqui, a gente percebe que ele falava de assuntos bastante variados, natureza muito diferente, literalmente, como está aqui o texto. E a gente percebe o nível da intelectualidade de um homem como esse. Por isso ele era muito respeitado, e não era à toa. Aqui não fala a respeito disso, mas muito se questiona e existe, desde há várias décadas, uma polêmica no meio espírita a respeito de um título de médico que Kardec possuía. Coisas que já até comentamos por aqui. Nunca foi achado propriamente assim um diploma a respeito, mas que ele dava cursos e aulas a respeito de matérias vinculadas à disciplina médica, isso está claro, cursos de fisiologia, de anatomia, de biologia, pois ele tinha um conhecimento amplo, profundo e bastante variado de toda a gama científica. Então a gente está lidando com uma pessoa que era tremendamente capacitado do ponto de vista humano e, quiçá, do ponto de vista espiritual, como também já comentamos aqui outras vezes, a respeito de alguém que veio cumprir um papel, a desempenhar uma função no mundo, com um objetivo vinculado às massas, à coletividade. Você vê que aqui o texto diz que a função era esclarecer as massas e prendê-las melhor às respectivas famílias e países, segundo os dados desse comentário da biografia de Allan Kardec, que foi publicado na Revista Espírita de 1869 e foi transcrito aqui para esse livro, Obras Póstumas, que foi ser publicado 21 anos após a sua desencarnação, com a organização da sua esposa, a Dulce Gabi, e o Sr. Leymarie, que era um discípulo, um amigo da família, que acompanhava as obras de Kardec, todo o trabalho, desde muito tempo. Então, a gente vai percebendo, através dos comentários e da reflexão que a gente estabelece em torno dessas informações, a variedade de assuntos, a profundidade com que eram tratados, a quantidade de atividade, de trabalho que Allan Kardec exercia, era imensa, era muito grande. E tinha que ser de alguém
que tivesse realmente capacidade para poder suportar tamanha pressão em todos os sentidos, porque como ele lidava com assuntos que estavam ligados a questões de ordem até bastante polêmica, a gente vai percebendo que alguém que não estivesse psicologicamente, assim podemos falar também, preparado para lidar com isso, com a pressão de uma sociedade que em parte era contra esses assuntos, o mundo religioso, né, se incomodava muito com isso. O mundo científico, por outro lado, cobrava também dele questões vinculadas às certezas que a ciência tendem a levar às pessoas, ou todos aqueles que trabalham dentro desse assunto. Mesmo ele tendo sido alguém respeitado como um cientista, como, por exemplo, o Charles Richer, Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina de 1913, ele, e reitor da Universidade de Paris, também criador da metapsíquica, onde vai pesquisar através dessa ciência criada por Charles Richer e de outros, a pesquisa a respeito de fenômenos mais tarde chamados de paranormais. Mas Richer, que também foi prêmio Nobel, né, trazendo aí inovações para a medicina da época, ele publica no Tratado de Metapsíquica que Allan Kardec ele jamais havia publicado alguma coisa que não pudesse ter sido verificada do ponto de vista científico. Isso é uma afirmação de um homem de ciência, mas um homem também aberto à busca da verdade, como ele o era, e dentre outras qualidades que o Richer possuía, como ele escrevia, era um escritor, era um romancista, além de pesquisador e médico, e fazia peças de teatro, e assim por diante. Era um homem também múltiplo nesse sentido. Mas o que vale aqui a lembrança seria o comentário dele a respeito da personalidade de Kardec, da seriedade que Kardec exercia a sua função de pesquisador e de propagador de uma verdade. Então, Kardec não tinha o interesse de propagar uma verdade que fosse dele, um achismo dele. Não, ele não fazia isso. Mas ele procurava pegar o assunto, trazer para o método científico e, através dessa metodologia, verificar as possibilidades de verdade desse conteúdo. Como ele estava lidando mais tarde, né, lidaria com questões de ordem do mundo espiritual, de uma influência que estava além do sentido material, ele teve que usar o método científico, mas adaptando às suas necessidades, porque o mundo espiritual não está sujeito, não é uma molécula que você pega ou qualquer outro objeto, ou um corpo físico que você passa um bisturi, corta e verifica, coloca lá no microscópio, e vai verificar o que existe e como está funcionando aquilo. Não. Existe, sim, uma espécie de um organismo vivo que tem vontade própria e que não está aí à mercê o tempo inteiro da nossa vontade. Então é preciso, assim, adaptar as condições de pesquisa e tirar desse trabalho o resultado necessário, porque Kardec sempre se interessou na instrução das massas, para fazer com que as pessoas pudessem compreender o sentido da vida, porque existe uma moral por aí. Kardec, quando constrói a doutrina espírita, ele propõe, ele segue, na verdade, um caminho proposto pelos espíritos superiores e pelo maior de todos, que é o nosso querido Mestre Jesus. Então ele sempre identificou, a partir da sua pesquisa científica, a doutrina nascente como sendo uma doutrina que estava totalmente influenciada, se assim eu posso usar essa palavra, pela moral cristã. Então ele constrói uma doutrina, um ensinamento a partir das pesquisas que ele realizava. Dessa pesquisa ele tirava as deduções filosóficas e vice-versa, né? A coisa acontece assim, e também que nos leva à reconstrução de um sentido moral que está vinculado à moral cristã, onde a gente adota. Kardec declara que a moral cristã é a melhor que existe. Por isso, a doutrina espírita está toda estruturada dentro, né, desse corpo doutrinário vinculado ao cristianismo. E a partir daí é que a gente vai observar as ações
dos acontecimentos da vida partindo de um olhar diferenciado que o Espiritismo nos proporciona. Para quê? Para alterar a nossa maneira de ver as coisas. O mundo não é só uma visão materialista, onde a gente está aqui vinculado apenas a esse aspecto material, só existe isso, pronto e acabou. Não. A doutrina também não está vinculada totalmente ao aspecto religioso, onde a gente é estruturado através de um corpo eclesiástico ou uma estrutura de hierarquia e etc. Também não é assim. Então, ele propõe uma visão que ela dá para a gente um olhar diferenciado, mas ela está estruturada dentro de uma situação ou vinculado a uma construção onde existem uma observação clara, concisa, mas bem funcional para que a gente possa observar que existem leis a serem observadas, né? Repetindo aqui a palavra, leis que estão vinculadas ao comportamento humano, às relações entre as pessoas, a uma influência que vem de um outro estado da vida, que é o estado espiritual, em que nós de lá viemos e para lá retornaremos, é assim num processo contínuo de idas e vindas. Então a gente percebe que existe sim uma ação científica aí, existem leis que precisam ser obedecidas, e que nada está vinculado a um sentido sobrenatural, como às vezes parece. Então, tudo pode ser explicado, mas tudo tem o seu tempo, e é preciso que a gente vá e busque isso aí. Então é bacana quando aqui no texto, né, é proposto que ele tenta esclarecer as massas e prendê-las melhor às suas respectivas famílias e países, até valorizando aí no sentido da biografia as relações entre as pessoas e a sua própria cultura, para que a gente se aprofunde nela. Quando nós nascemos num país e estamos vinculados a um grupo familiar, é importante que a gente se integre nesse grupo. A gente não sabe o que está por trás disso aí. Existem famílias que são mais harmônicas, outras menos harmônicas, mas se estão juntas as pessoas, existe uma importância fundamental dentro dessa estrutura reencarnatória, e também vinculado a um país, a uma localidade que pode trazer para a gente uma experiência, um relacionamento que vai fazer toda a diferença, porque nós encarnamos não somente num único lugar. Então, a gente vai percebendo como é importante essas questões que vão sendo trazidas para nós, para que a gente reflita a respeito de como a nossa vida está, do quanto, né, a nossa vida está vinculada, como, por quê, para quem, e o respectivo futuro, né, que é a decorrência natural desse entendimento e das relações que existem entre nós e o conhecimento que a gente vai adquirindo, né? Mas vamos um pouquinho a mais aqui do texto, né? Pelo ano de 1855, posta em foco a questão das manifestações dos espíritos, Allan Kardec se entregou a observações perseverantes sobre esse fenômeno, cogitando principalmente de deduzir as consequências filosóficas. E aí vem ao encontro do que a gente já estava comentando ainda há pouco, né? Ele era profundo em tudo que fazia. Não é à toa que alguém, né, que dominava um conhecimento tão vasto sobre as ciências, além de ser poliglota, falar vários idiomas, né? Como, além do francês, muito bem, né? O inglês, o italiano, o alemão, profundamente o alemão, o holandês e outras línguas que aparecem por aí, mas essas são as principais que as biografias trazem para a gente. E a gente vai percebendo, com esse comentário último, que tudo que ele envolvia, todas as questões que ele procurava abordar, ele aprofundava-se nelas e tentava tirar delas as devidas deduções filosóficas, porque a filosofia encaminha a gente à busca da verdade, né? Como diz a própria palavra filosofia, o amigo da verdade, ou seja, aquele que busca a verdade. E para isso você tem que se debruçar sobre esse processo, para que a gente possa compreender o máximo possível. E compreendendo os caminhos a seguir,
Ou seja, a técnica que a gente vai utilizar, a gente vai se aproximar do desejado. Essa é a ideia, né? Então continua aqui o texto. Entreviu desde logo o princípio de novas leis naturais, as que regem as relações entre o mundo visível e o mundo invisível. Reconheceu na ação deste último uma das forças da natureza, cujo reconhecimento haveria de lançar luz sobre uma imensidade de problemas tidos por insolúveis, e lhe compreendeu o alcance do ponto de vista religioso. E aqui, amigo ouvinte, a gente vai percebendo, né, os caminhos de Kardec. Ele foi tendo que lidar, como o texto aqui apresenta para a gente, né, que ele foi percebendo, né, nas relações entre o mundo visível e o mundo invisível, uma relação que resolveria muitos dos problemas que a gente tem. E, é claro, que encaminha a gente aos aspectos de ordem religiosa, que estão vinculados aos aspectos metafísicos, na necessidade do homem de buscar o contato com o sagrado, com a sua origem, com o seu Criador e tudo mais. E isso aproxima a gente dessas relações do mundo físico e do mundo espiritual. E aí, né, como diz o texto aqui, ele reconhece a ação deste último, ou seja, do mundo invisível, como uma das forças da natureza. E o conhecimento dessas leis e desse um pouco maior desse mundo invisível lançaria muita luz, né? Ou seja, faria com que a gente pudesse compreender coisas que antes pareciam incompreensíveis, questões insolúveis. E compreendendo melhor essas relações entre a vida física e a vida espiritual, o que é chamado aqui do mundo invisível, que realmente é aos nossos olhos, fora algumas pessoas que possuem a faculdade mediúnica de perceber com mais clareza aquilo que está além do senso comum da maioria das pessoas. Mas, em geral, nós estamos atrelados e presos ou vinculados a esse aspecto físico. Agora que estamos começando a dar um pouco mais valor também a uma dimensão que nós chamamos de psicológica, e muitos chamam de questões de ordem emocional, esse mundo interior que existe dentro de nós, um verdadeiro universo a ser também compreendido, mas que também está ligado a essas questões da ordem do mundo invisível das relações, porque os homens que deixam de viver no mundo físico, ou seja, no mundo da existência, como nós chamamos, ou os existencialistas chamam, eles passam a viver, a reentrar no mundo invisível para nós, mas é no mundo chamado mundo espiritual, ou mundo metafísico também é utilizado, essa forma de falar. Então, esses homens que estão do lado de lá eram os homens que compunham o lado de cá. E os que estão aqui um dia vão para lá e de lá vão voltar para cá. Então, a gente percebe que as coisas estão mais relacionadas, muito bem mais integradas do que a gente possa imaginar. E a partir da nossa relação, ou da compreensão dessa relação dos homens uns com os outros, nesses dois planos da vida, muitas das questões que envolvem a nossa vida aqui vão se tornar mais possíveis de nós compreendermos e até de nós redirecionarmos a nossa existência para caminhos melhores. Então, a gente percebe que é fundamental estudarmos a respeito desses assuntos, a pensarmos nessas coisas, para que através de uma melhor compreensão a gente possa construir não só uma relação melhor com tudo que existe, mas a gente conduzir a nossa vida para um estado superior, um estado melhor, que acho que é o desejo de todos nós. Mas a gente agora vai parando essa reflexão, esse estudo por aqui, porque o nosso tempo já está terminando. Então eu me chamo Henrique Parente, estou aqui hoje com vocês no Luz na Penumbra, no estudo de obras póstumas, e vamos aí, no decorrer dos tempos em que me forem permitidos,
conduzir aqui esses estudos também, que o João, ele continua também trabalhando no Luz na Penumbra, agora estudando a Gênese, e passou essa incumbência aqui para mim, mas ele vai estar presente também outros dias, assim como o Renato, e com muito prazer nós vamos conduzir aqui esse trabalho com todos vocês. Então nós hoje ficamos por aqui, mas continue conosco aí, não desligue os seus aparelhos, porque vem aí o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo com o nosso querido irmão Antônio de Pádua. Muita paz a todos. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo da obra codificada por Allan Kardec. Olá, meus amigos, muito boa noite. Estamos aqui em continuidade ao programa Luz na Penumbra, no qual nós vamos comentar o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Como eu tenho dito nesses últimos programas, nós estamos aqui nesse capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon. É um capítulo complicado, que mexe muito conosco, por dentro, nossos pensamentos, nossos sentimentos, que nós temos que aprender a lidar com essa dicotomia, Deus e as riquezas, porque não podemos ficar o tempo todo iludidos. Então Jesus já disse, vocês não podem servir um ao outro, vocês têm que ver o que é melhor para vocês. Se vocês estão aqui na terra, está muito bem que vocês se iludam aí com as riquezas, mas lembrem-se que vocês um dia vão sair daqui e vão para o reino dos céus. E no reino dos céus, todo o ouro que vocês possam ter não tem valia. Então é melhor começar a arrumar tesouros lá no reino dos céus. Então vamos nos preocupar, não abandonar as riquezas. Se puder até aumentá-la, é melhor. Fazer bom uso dela, que recomenda aqui o capítulo. Mas se pudermos dar uma atenção também a Deus, é importante. Então, hoje nós vamos estudar a primeira instrução dos Espíritos. É de M, Espírito Protetor. Mandou em Bruxelas, 1861. Chama-se A Verdadeira Propriedade. Interessante esse título. O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Ou seja, só é meu, totalmente meu, que ninguém tasca. É aquilo que eu posso levar quando eu passo deste mundo para o outro mundo. Eu levo comigo. O resto vai ficar aqui. Então, eu não posso garantir que seja meu. Porque a hora que eu desencarnar, vai ficar aqui. E eu vou continuar vivendo. Então, só é meu aquilo que eu puder levar depois que eu desencarnar. Tem lógica, o pensamento do nosso irmão. Do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza enquanto aqui permanece. Então, aquele que ele encontra quando chega na Terra, ele encarnou numa família rica, encontrou essa riqueza, ele desencarna, vai deixar aqui. Então, o que ele encontra ao chegar e o que ele deixa quando vai embora, ele goza enquanto ele está aqui. Ou seja, do dia que ele nasceu até o dia que ele morreu, ele pode gozar do que ele encontrou aqui, do que ele construiu aqui, do que ele criou aqui. Ele pode, não é nada errado, não é imoral, não é ilegal, nada disso. Tem todo o direito. Desde, porém, que é forçado a abandonar tudo isso, não tem a posse real das suas riquezas, mas simplesmente usa o fruto. Ou seja, já que acontece isso, então, na realidade, seria forçado a abandonar tudo aqui quando morre, então, na realidade, ele não é proprietário dessas riquezas. Ele é apenas um usufrutuário.
Que possui então ele? Nada do que é de uso do corpo, tudo que é de uso da alma. Então já tem aqui uma explicação. O que é meu verdadeiramente? O que eu posso bater no peito e dizer, isto é meu? No morrer vou levar comigo. Ele diz aqui, o que é meu é o que é da minha alma. O que é do meu corpo não é meu. Nem o meu corpo é meu, vai ficar aqui. Então, o que é da alma? A inteligência, os conhecimentos e as qualidades morais, ou seja, as virtudes. Então, o que nós adquirimos com a nossa inteligência, os conhecimentos e as virtudes, é disso que nós estamos falando. É isso que vai ser o nosso patrimônio quando estivermos no mundo espiritual. Isso é o que ele traz e leva consigo, o que ninguém lhe pode arrebatar, o que lhe será de muito mais utilidade no outro mundo que neste. Depende dele ser mais rico ao partir do que ao chegar, porque daquilo que tiver adquirido em bem, resultará sua posição futura. Então está dizendo aqui, depende de mim ser mais rico quando eu partir do que quando eu cheguei. Esta riqueza a qual ele se refere é a riqueza moral, a riqueza intelectual. Depende de mim sair desta vida mais inteligente e mais virtuoso do que quando eu entrei. Eu estou aqui para adquirir esses conhecimentos, né? Morais e intelectuais. Quando um homem vai a um país distante, constitui a sua bagagem de objetos utilizáveis nesse país. Não se preocupa com os que ali lhe seriam inúteis. Ou seja, eu vou viajar para um lugar, eu só vou levar na minha mala coisas que eu posso usar lá. Se eu sei que naquele país a voltagem é 220, eu não vou levar nenhum aparelho que só funcione em 110, porque ele vai ser inútil. Eu não vou levar para lá essa TV aqui, não dá. Porque ela é 110 e lá para onde eu vou é 220. Então, não dá para mim. Tem que deixar aqui. A pessoa está vindo lá da Europa, um frio de 20 graus abaixo de zero, vem mudar para o Rio de Janeiro. De que adianta trazer casaco de pele, agasalhos de lã, de tudo? Não vai usar isso aqui no Rio de Janeiro. Não tem como. Faz um friozinho muito simplesinho. Então não vai precisar disso. Não vou levar. Procedei do mesmo modo com a relação à vida futura e fazer provisão de tudo quanto ali vos possais servir. Então eu tenho que ver aquilo que vai ser útil para mim na vida futura. Eu vou ter que deixar toda a tralha aqui. O que vai ser útil lá? O meu carro? Não. O meu saldo bancário? Não. Eu tenho que ver o que vai ser útil lá. Ao viajante que chega ao albergue, ele é oferecido bom alojamento, desde que possa pagar. A outro de recursos mais modestos, toca um aposento menos agradável. Quanto ao que nada tem de seu, vai dormir sobre a palha. Assim acontece com o homem à sua chegada no mundo dos espíritos. O seu lugar ali está subordinado aos seus haveres, aos seus bens. Não será, todavia, com o seu ouro que ele o pagará. Ninguém lhe perguntará quanto tinhas na terra, que posição ocupavas, eras príncipe ou operário. Perguntar-lhe-ão, que trazes contigo? Não se avaliarão os bens, nem seus títulos, mas a soma das virtudes que possua. Ora, sob esse aspecto, o operário pode ser mais rico que o príncipe. Em vão alegará que antes de partir da terra pagou a peso de ouro a entrada no outro mundo. Responde-lhe-ão, os lugares aqui não se compram, conquistam-se por meio da prática do bem. Com a moeda terrestre, pudeste comprar campos, casas, palácios. Aqui tudo se paga com as qualidades do coração. És rico dessas qualidades? Seja bem-vindo e vai para um dos lugares de primeira categoria, onde te esperam todas as venturas. És pobre delas? Vai para um lugar da última, onde serás tratado de acordo com teus haveres. Então é isso aí. Lá na espiritualidade, quando nós chegarmos, não vamos perguntar se eu era príncipe, se eu era rico, se eu tinha isso, tinha aquilo, não. Vamos perguntar se eu pratiquei o bem, quais são as suas virtudes, se amou o próximo, praticou a caridade.
teve condescendência com aqueles menos favorecidos, perdoou aqueles que lhe ofenderam, foi indulgente, benevolente. O que são suas virtudes? É isso que vale aqui. Não fiz nada disso, mas lá eu tinha um palácio, tinha dinheiro, ouro. Então, amigo, aqui isso não vale nada. Isso aqui é tomada 220, isso aí só funciona em 110. Aqui não vale nada. O que vale são as virtudes. Acabou. Então, assim, essa imagem que ele está criando aqui, essa figuração é perfeita. Vocês imaginam que chegar no reino dos céus dizendo que é rico vai resolver alguma coisa? Se você fez bom uso da riqueza, não, eu era rico, Senhor, mas eu fiz bom uso, criei emprego, ajudei os menos favorecidos, tratava muito bem meus operários, entendeu? Procurava dar a eles o conforto melhor possível dentro das minhas possibilidades, ajudava algumas entidades beneficentes, se a pessoa tinha uma necessidade eu podia ajudar, eu ajudava. Então tudo bem, era rico, mas estava fazendo de acordo com o Senhor. Investi no progresso, ajudei a financiar uma escola, pagava bolsa de estudo para aquelas crianças que tinham capacidade, mas não tinham como pagar um curso melhor. É isso aí que conta. Eu sei que é difícil a gente aceitar isso, né? Mas quem tem dinheiro, mas esta é a verdade. Os bens da terra pertencem a Deus, que hoje distribui à vontade, não sendo o homem senão usufrutuário. O administrador mais ou menos íntegro é inteligente desses bens. Ou seja, nós só somos administradores dos bens da terra. Estamos aqui sob mandato outorgado por Deus. Agora a parábola dos talentos. Vamos ter que responder a Deus o que fizemos com os talentos que recebemos. Seja 1, seja 2, 5, o que for, vamos ter que responder por eles. Se fizermos bom uso, vamos receber mais. Se fizermos mau uso, vamos voltar lá para começar do zero. Porque todos nós vamos ter que aprender a administrar. Isso você não tem dúvida. Não é porque você administrou mal desta vez que na outra você vai voltar para aprender. Tem que aprender, ué. Não vai ser punido só simplesmente porque administrou mal, fez mau uso da riqueza. Você vai ter que aprender. Talvez passe uma vida ou outra sem riqueza, mas depois você vai ter que voltar para poder aprender. Todos nós temos que saber administrar as riquezas. Sejam as riquezas pecuniárias, sejam as riquezas morais. As riquezas como diz aqui, do bolso e as riquezas do coração. Nós temos que aprender a administrar as duas riquezas. Tanto eles não constituem propriedade individual do homem, que Deus anula frequentemente todas as previsões, o que faz a riqueza escapar daquele que se julga com os melhores títulos para possuí-la. Então essa riqueza pode escapar das nossas mãos ainda nesta própria vida, não precisa ser em outra. Se nós tivermos que aprender assim de modo intensivo o que é ficar sem a riqueza, tudo pode acontecer de um dia para o outro. Direis talvez que isso se aplica aos bens hereditários, porém, não relativamente aos que são adquiridos pelo trabalho. Sem dúvida alguma, se há riquezas legítimas, são essas últimas, quando adquiridas honestamente, visto que uma propriedade só é legitimamente adquirida quando, da sua aquisição, não resulta dano para ninguém. Se eu consigo comprar propriedade honestamente, com fruto do dinheiro do meu trabalho, tudo bem. Não quer dizer que toda a propriedade foi comprada de forma ilegal, e nem que eu herdei. Ou dei o golpe do baú, nada disso. Trabalhei, comprei. Eu tenho a obrigação de dar conforto para mim mesmo, para meus familiares e para quem mais eu puder. Quanto mais eu puder, vou fazer. Se eu não puder, vai restringindo, mas eu tenho que fazer o que está no meu alcance. Serão pedidas contas até mesmo de um único centavo mal ganho, isto é, com prejuízo de outrem. Mas pelo fato de um homem dever a si próprio a riqueza que possua, seguir-se-á que ao morrer lhe resulte algumas vantagens desse fato. Quer dizer, na hora de eu morrer, estou rico, será que isso é alguma vantagem para mim? As precauções que ele toma para transmiti-la a seus descendentes não serão inúteis, muitas vezes, claro, ele se preocupar em deixar aquela herança para os seus filhos. Tudo bem, sua preocupação é legítima. Ora, se Deus não quiser que ela lhe seja transmitida, nada prevalecerá contra a sua vontade. É certo, é natural e legítimo que o homem queira deixar sua fortuna, vai morrer, deixar testamento para a família
para os filhos, esposa, quem quer que seja. É o direito dele. Agora não quer dizer que a vontade dele vai ser abonada por Deus, porque Deus pode ter outros planos aí. Aqueles para quem ele vai deixar podem não ser merecedores, não estarem preparados para lidar com aquilo. Então o homem poderá usar e abusar de seus haveres durante a vida sem ter que prestar contas? Não. Ele não pode usar e abusar. Ele vai ter que prestar conta um dia disso que ele está fazendo, do abuso do que ele faz das riquezas. Ao permitir-lhe que os adquirisse, é possível que Deus tivesse em vista recompensá-lo no curso da existência atual, os esforços, a coragem e a perseverança, que eu disse no outro programa. A pessoa que nasce rica ou tem facilidade de arrumar riqueza, Deus está dando a ele a chance de administrar bem uma riqueza. Mas com certeza foi dada a ele essa chance porque ele deu motivos para Deus em outras vidas. Ele fez alguma coisa boa. Se Deus não vai dar para um camarada que adquiriu riqueza roubando em outra vida, que fez mal aos outros, vai dar de novo para ele. Não vai. Ele vai dar para aquele que fez, mais ou menos, mas tem jeito para coisa, precisa de mais um incentivo para administrar melhor, então vem. Não quer dizer que ele vai acertar, mas Deus vai testando a todos nós. Se, porém, ele só as utilizou na satisfação de seus sentidos ou do seu orgulho, se tais haveres se tornaram causa da falência em suas mãos, seria melhor não os ter possuído, visto que perde de um lado o que ganha do outro, anulando o mérito do trabalho. Quando deixar a terra, Deus lhe dirá que já recebeu sua recompensa. O próprio Cristo falou com isso, que nós tínhamos que adquirir tesouros no reino dos céus. Porque se nós pedimos tesouros só aqui e recebermos, não podemos pedir nada no reino dos céus, já recebemos o que pedíamos. Eles pediram, eu dei, agora vocês têm que fazer bom uso. Se não fizeram bom uso, aí vamos acertar as contas. E Deus não vai negar. Se eu peço, meu Deus, eu precisava disso, dinheiro para fazer isso, fazer aquilo, ajudar A, B, C e tal, eu preciso disso, não estou conseguindo. Ele pode pensar, poxa vida, vou olhar lá no coração do Antônio se ele está, isso que ele está dizendo, que ele está prometendo, é de fundo de coração ou da boca para fora. Não, ele está fazendo de bom coração. Então vamos arrumar um jeito dele receber esse dinheiro que ele vai administrar bem. Isso é uma esperança. Todos têm que eu acerte. Se eu acertar, realmente, puxa vida, receber esse dinheiro, eu vou fazer aquilo que eu estava pensando, ajudar um ou outro, fazer tudo o que é possível, investir aqui, aumentar meu negócio para mais e mais vagas de emprego. Está nos conforme, então eu estou administrando bem, o senhor está satisfeito comigo. Agora, se eu recebo aquilo, esqueço tudo aquilo que eu estava pensando. Não, caiu agora esse dinheiro aqui, eu vou fazer um cruzeiro. Não, eu vou comprar um sítio não sei aonde, e para passar os fins de semana. Mas você não falou que ajudar aquilo, cara, não merece, não vou ajudar. Não, mas você foi que aumentar a empresa para crescer, para dar mais emprego. Ah, não, eu estou bem assim. Quer dizer, eu mudo o meu modo. Deus tentou, me deu oportunidade. Se eu não retribuo aquela oportunidade, ele vai dizer, não, Antônio, vamos tirar de você. Você não fez o que combinou. Então, aquilo que você pediu. Motivo do seu pedido. Então, vamos passar para outro. De repente você perde tudo aqui, leva um trambico de um sócio, esquece de pagar um imposto, a multa é muito alta, sofre um problema qualquer de saúde, tem que gastar muito dinheiro. Você vê, não tem mais. Foi para outras pessoas. Outros que prometeram para Deus também administrar bem, Deus vai testando. Vai testando. Então não é uma situação que nós possamos, vamos dizer assim, fazer julgamento das pessoas. Elas estão em teste, elas podem passar ou não passar, assim como eu também estou em teste, posso passar ou não passar. Pode não ser na prova da riqueza pecuniária o meu teste. Por isso que eu sou um cidadão de classe média, não sou nem rico nem pobre. Não estou sendo testado nem na riqueza e nem na pobreza. Eu tenho outros testes para ver se eu vou para frente ou não. Para ver se as falhas que eu tenho foram resolvidas, foram sanadas. As promessas que eu fiz antes de encarnar, que é trabalhar isso ou aquilo para melhorar moralmente, se eu estou me esforçando, se eu estou cumprindo. É isso que está em jogo. Nem todo mundo tem a riqueza pecuniária e nem todo mundo é sem riqueza pecuniária.
Existem outras riquezas, eu sempre falo aqui. A beleza é riqueza, a saúde é riqueza, a juventude é riqueza, a inteligência é riqueza, o conhecimento é riqueza. Tudo são riquezas que nós temos que fazer bom uso delas, não é só riqueza pecuniária. Se eu uso isso para prejudicar os outros, eu não estou fazendo bom uso da minha riqueza, não é? Se eu sou bem dotado intelectualmente, com os conhecimentos e tal, eu tenho que passar esses conhecimentos, ajudar as pessoas que não têm condição de aprender. Isso que eu tenho que fazer. Se eu tenho talento artístico, eu vou usar meu talento para viver, ganhar dinheiro com aquilo, mas satisfazer a plateia, levar a alegria, a satisfação para as pessoas. E não me tornar uma pessoa presunçosa, vaidosa, que humilha os outros. Não pode ser assim. Todos são os talentos que nós temos, cada um dentro da sua aptidão. Uns têm aptidão em administrar bens, outros têm em administrar o seu talento artístico, cada um no seu modo. Então nós não podemos ficar focando em ver o que o outro tem, que faz, que deixa de fazer. Nós temos que fazer a nossa parte com os talentos que recebemos. Isso já está de super bom tamanho. Vamos ficando hoje por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.